Bem-vindos ao tutorial do sistema Ranor. Nesse vídeo vou estar explicando como funciona o módulo Perímetros, a parte de rota. Esse módulo tem como objetivo criar rotas para os veículos, tentando otimizar sempre o caminho que ele irá fazer. No caso, eu vou estar selecionando aqui um cliente de teste e vou estar clicando aqui em novo. Nós temos duas opções, aqui clicar em lote, caso você já tenha uma planilha com isso, você pode adaptar, você baixa o nosso padrão aqui e coloca conforme nosso padrão e depois importa. No meu caso, como eu não tenho, eu vou estar voltando e vou estar colocando por unitário. Vou estar selecionando aqui meu cliente, tá colocando a descrição aqui. Eu vou dar um exemplo, no caso você tem uma frota, né? Em um caminhão específico ele tem que passar em 5 pontos. Então aqui você consegue definir quais são os 5 pontos onde ele tem que passar, para depois você consultar em um relatório se ele passou realmente no ponto, qual foi o horário e colocar o raio para verificar se ele vai ficar dentro do trajeto que você marcou, ou seja, uma carga de risco, você precisa que ele siga um trajeto específico, você também pode colocar só destino e origem. Pode estar criando várias opções aqui dentro. No meu caso, vou colocar como se fosse um caminhão que tem que fazer 4 entregas. Ele vai sair aqui de Passos. Aqui ele pega por padrão do Google e pega os pontos que foram criados também. Então, no caso, eu vou estar colocando uma cidade, né? Aí ele vai passar aqui no ponto B. Qual que seria ele? Aeroporto. O aeroporto foi um ponto que eu criei. Ele não está no Google, mas eu criei aqui pelo próprio sistema. E vou estar adicionando mais um, seria aqui, ó, casa. Então ele vai estar selecionando, ele vai estar iniciando aqui, passando no aeroporto, casa e por último ele vai para São Paulo. Colocando uma rota bem aleatória, mas é mais para exemplificar. Aqui você pode colocar um intervalo dos horários que ele sai, né, que nem de Passos para o aeroporto, em quanto tempo ele tem que chegar nesse ponto. Pode colocar 2 horas. Do ponto aeroporto para o casa você pode colocar meia hora, que é o tempo que ele tem que estar lá, e assim sucessivamente. No meu caso, não vou estar colocando tempo, eu só preciso que ele passe nesses pontos. Aqui começamos aqui para evitar os pedágios, rodovias e balsas, no caso não tem problema, ele pode passar nenhum dos 3. E entramos na questão de otimizar rotas. Aqui, no caso, se eu clicar em visualizar, ele vai seguir a sequência lógica que eu criei. A cidade de Passos, o aeroporto, a casa e o destino. Uma observação, a casa ela fica dentro da cidade de Passos, mas como eu coloquei nessa ordem, o sistema vai estar seguindo. O primeiro ponto aqui, ele vai colocar a parte de o A, que seria Passos, o B, que seria o aeroporto, que é em outro estado, e o C, que é a casa, que seria em Passos também, e por último o D, que seria em São Paulo. Só que você pode selecionar de outra forma também, ou de uma ordem cronológica como eu fiz, ou otimizar rota. No otimizar rota, ele vai verificar quais são os pontos que estão mais perto. Ó, vou colocar visualizar, e aqui embaixo ele vai mudar. Podemos ver que ele vai iniciar no ponto onde eu coloquei que é o mesmo, isso nunca vai mudar, o ponto de início e de destino, só que em vez dele ir para o ponto que era o aeroporto, que era lá em outro estado, ele está passando no B. Então ele já otimizou a rota, ele vai para o A, depois ele vai para o B que está mais próximo, depois ele vai para o C e depois ele vai para o D, que seria o destino. Mas se vocês me perguntarem, mas esses dois não estão mais próximos do que o C? Sim, porém, esse daqui é o destino. Então, o origem e destino, eles não mudam, ok? Então, você pode criar dessas duas formas, ou otimizando a rota, ou mantendo ela da forma que você deseja, colocando os pontos em sequência. E o raio aqui seria o perímetro em volta, onde eles não podem sair dessa rota. Eu vou dar um exemplo que também aqui você pode modificar a rota. Vamos supor, eu quero que ele, em vez de vir por aqui, que ele venha por aqui. Você pode ir modificando essa sua rota. Então, no caso, você pode modificar, porém eu vou manter a minha da mesma forma. Vou clicar em cadastrar. Pronto, então aqui eu tenho a minha primeira rota. Ele vai mostrar origem, o cliente e o tipo dela. No caso aqui vai estar mostrando a rota que foi criada, já com um raio.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.